aquela pessoa que ela está casada e ela diz, nossa, casei bem, estou feliz, agora de repente ela começou a ver problema no casamento. Mas tem problemas no casamento, bispo. Ok, se eu estou enxergando problemas, eu estou me deparando com problemas, o que é que eu estou fazendo então? Como você está lidando com esse casamento? Não sei, eu comecei a sentir algumas coisas, ter uns pressentimentos, comecei a ter uns pesadelos, veio uns pensamentos na cabeça. Tá bom, o que você anda fazendo com isso? Todos estão bem? Então coloca a mão no seu coração, fecha seus olhos, vamos falar com Deus. Ó Senhor, nós estamos aqui, Senhor, nessa tarde de quarta-feira, nós estamos no projeto Casa Firme e, Senhor, nós não vamos parar de orar, parar de declarar, parar, Senhor, de agir a nossa fé, porque, meu Deus, o céu está em movimento. Nada no céu não tem descanso, no céu não tem férias, no céu não tem aposentadoria. No céu, Senhor, não tem nada daquilo que a maioria das pessoas, elas acabam buscando aqui na terra. No céu, meu Deus, há um mover espiritual, aonde, meu Deus, nós somos influenciados, nós somos contagiados, nós somos todos os dias e recebemos isso como uma oportunidade de, Senhor, nos movermos como o céu se move todo o tempo, a todo instante. Eu amo quando eu leio a Tua palavra dizendo que o Espírito do Senhor, Ele se movia sobre a face das águas. E o Senhor nos chama, o Senhor nos convida para vivermos exatamente assim. A nossa fé, ela nos foi dada para que, meu Deus, ela resolva coisas que ninguém resolve, ela enfrente coisas que ninguém enfrenta, ela encare coisas que ninguém quer encarar. Por quê? Porque a fé, quando ela é misturada com a palavra, quando a nossa fé, ela está, Senhor, alimentada pela palavra, então ela nos move, porque a palavra não é uma letra morta, ela é algo que tem vida. As letras, os versículos, as palavras que estão aqui, têm unção. Eu posso não tocar fisicamente, mas eu posso tocar espiritualmente. Então tem vida, tem unção, tem poder, traz mudança. E nós viemos aqui em busca disso, Senhor. Em busca dessa vida, em busca dessa unção, em busca dessa direção que vai mudar radicalmente a nossa vida, Senhor. Quando eu leio no livro de Apocalipse, quando João viu uma porta aberta e ouviu uma voz dizendo do céu, suba para cá, venha para cá. O Apocalipse é um livro de revelação. E nós estamos aqui continuamente em busca de revelação. E ali ele ouviu uma voz dizendo, suba para cá.
É isso que o Senhor quer de nós. Vamos. É hora de você subir de nível. É hora de você ir para um outro nível. É hora de você agora buscar um crescimento para a tua vida que você ainda não tinha alcançado. Não aceite ser refém de um sentimento. Não aceite ficar com a sua vida parada, travada por causa de alguma situação. Suba para cá. Está na hora de nós subirmos. Nós estamos, Senhor, no momento da nossa história, aonde nós vivemos um momento de muitas mudanças. Nós vivemos, Senhor, um momento aonde há um portal aberto para nós, e tem muitas pessoas que não acreditam nisso, tem muitas pessoas que acham que os portais só vão se abrir quando a igreja anunciar um propósito dos 52 dias, um propósito da mudança, ou o projeto de conquista que nós tivemos esse ano. Não, não, não. Cada dia que o Senhor fez é o dia da oportunidade, é um portal que se abre para nós, Senhor. E o Senhor está dizendo, vamos. Eu quero que você suba para cá. João ouviu. Ele ouviu. Suba. É momento de você subir. Você não pode ficar nesse nível. Você não pode ficar nesse lugar pequeno. Você não pode ficar nesse lugar raso. Você não pode ficar no mesmo lugar. Você não pode ficar com a mesma mentalidade, com a mesma cabeça, com o mesmo espírito. Então, eu estou movendo você. As coisas estão se movendo. Há um mover. Eu posso, meu Deus, perceber que há um mover no mundo espiritual em cima da palavra que nos foi liberada para esse ano, que o Senhor iria acelerar os processos, meu Pai. Então eu creio em nome de Jesus, que o Senhor faça uma grande obra, abra, meu Deus, as mentes, os corações aqui, transforme vidas, consagra esse culto, consagra essa reunião, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor conduza, nos dê, Senhor, aqui o entendimento revelado, que ninguém saia daqui da mesma forma. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Jesus, e vou ficar na expectativa dessas pessoas, tanto as que estão aqui na nave, como as que estão pela transmissão agora. Senhor, eu vou ficar na expectativa de receber os testemunhos, os resultados, as mudanças, porque o Senhor não nos dá, como o Senhor falou a semana passada, uma chave, meu Deus, uma chave, o Senhor não dá ela para as coisas ficarem do mesmo jeito. Quando o Senhor nos dá uma chave, é para nós usarmos ela, é para abrirmos portas, é para entrarmos em lugares que nós ainda não entramos, é para vivermos resultados que ainda não vivemos. E eu creio e tomo posse, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, em nome de Jesus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito? Que espírito que é esse? Então diga comigo, eu bebo do espírito da palavra profética para 2025. Diga, o Senhor preparou o melhor vinho para a minha vida, e eu tomo posse dessa unção, em nome de Jesus. Pode se sentar, por gentileza. Graças a Deus. Diga comigo, manter a posição e avançar. Sabe que nós já pregamos sobre isso diversas vezes, que não adianta a gente tentar ficar ensinando as pessoas como elas devem viver a vida delas. Como que eu tenho que viver minha vida? Se eu primeiro não entender definitivamente, diga comigo que para viver a vida de Cristo, primeiro eu preciso
eu preciso morrer. O que eu preciso? Enquanto uma pessoa ela não morre para essa vida, enquanto uma pessoa ela não morre para a dependência da imagem, ou seja, quem está em Cristo, nova criatura, a Bíblia diz que quem está em Cristo é uma pessoa morta ou é uma pessoa que tem vida, que está viva? Ela tem vida. Ela está viva. Então ela está em Cristo. E por ela estar em Cristo, ela morreu. Ela morreu para o pecado. Ela morreu para suas vontades. Ela morreu. Não tem sentido dizer que eu estou vivendo se eu já não morri para tudo aquilo que um dia representa o velho homem, a velha criatura, o velho eu. Diga isso aqui comigo. A palavra perseverar, no grego, significa, diga, manter a posição. Diga, manter a posição e avançar. Porque muitas pessoas não permanecem em paz, permanecem abençoadas. Porque elas ainda não entenderam o sentido da perseverança. Elas não entenderam o sentido do perseverar. Qual é a prova que eu estou perseverando em Cristo? Eu estou mantendo a minha posição. Eu só mantenho e pronto. Não, eu mantenho a minha posição e eu avanço. Porque se eu conquistei um relacionamento com Deus, eu tenho que manter? Sim ou não? Eu conquistei uma família, eu tenho que manter essa família? Ou eu tenho que desfazer dessa família? Por pior que você possa dizer que o seu marido é, sua esposa é, desse relacionamento Deus te deu alguma herança? Deus te deu filhos? E filhos vêm para ser bênção ou uma maldição? Então. Eu conquistei, então, um casamento. Eu preciso agora trabalhar para manter esse casamento. E do jeito que as coisas estão hoje, esse mundo líquido, esse mundo que não foi feito para durar, as pessoas não estão nem um pouquinho preocupadas, dispostas a manter alguma coisa na vida delas. Ela não gosta de um determinado celular, ela quer trocar, ela não gosta de uma determinada roupa, ela já quer comprar outra, ela não gosta de um determinado calçado, de um determinado emprego, eu não gostei, eu fui lá na igreja, o ar-condicionado da igreja é gelado, eu não vou mais na igreja. Sabe, tem cada coisa às vezes que a gente ouve. E a pessoa, ela não para prestar atenção que ela precisa parar de viver mais a vida dela e passar a viver mais agora. Ela precisa, não é mais, ela precisa viver a vida de Cristo. Porque se ela não vive a vida de Cristo, sabe o que vai acontecer? Ela vai ser dominada, diga comigo, por uma pobreza moral. O que é uma pobreza moral? É uma pessoa que não é íntegra. É uma pessoa que não é verdadeira. É uma pessoa que você percebe que ela não está inteira. E se há uma pobreza moral, é porque, diga comigo, há uma pobreza
emocional. Então, a pobreza emocional, ela vem de uma pobreza moral. E quem que é a mãe? A mãe da pobreza, o emocional. Já te ocorreu que às vezes você ainda é uma pessoa totalmente dominada pelas emoções? E se eu sou dominado pelas emoções, eu sou uma pessoa rica em Deus ou eu sou uma pessoa pobre, espiritualmente falando? Como é que eu posso ter uma vida próspera, uma vida abençoada, realizada, tendo na minha vida uma pobreza? Que exemplo clássico eu poderia te dar de pobreza moral e emocional? Saul. Saul recebeu a mesma unção que Davi recebeu. A mesma unção, o mesmo sacerdote que ungiu o Saul, ungiu Davi. Mas qual que eram as preocupações de Saul? E quais eram as intenções e motivações de Davi? As de Saul ele vivia preocupado com ele, com o monumento, ele buscava fazer um monumento para ele preocupava com o que ele estava sentindo, ele se preocupava com a opinião dos outros. Você vê que aquele tipo de pessoa, não é que ela não sabe o que ela tem que fazer, é que ela não quer fazer. Não é que ela não sabe. Porque diga comigo, se eu recebi uma unção, diga, eu recebi de Deus um revestimento de poder. Diga uma capacidade, diga uma força, diga para fazer o que sozinho eu não posso fazer. Então ele recebeu naquela época uma unção para superar, para vencer, para lidar. Mas ele não usava. Ele usava para aquilo que ele queria. Agora Davi não. Davi usava para a coisa certa. Então, eu vou dizer de novo, diga comigo, a pobreza moral, diga que significa a falta de integridade. Se falta integridade, querido, faltou a coisa mais importante para você ser abençoado. A Bíblia diz que Deus ele está à procura dos verdadeiros adorar e aqueles que o adoram em o quê? Em espírito. O que é adorar a Deus em espírito? É uma pessoa que está totalmente decidida diariamente a se manter. Eu não lembro se foi a palavra de hoje, do programa de ontem, ou foi algum culto que eu estive meditando, mas casa muito com o que a gente pregou o ano passado, que o Senhor falou para Josué. Josué, eu quero que você tenha sempre uma palavra minha na sua boca. Não tem gente que gosta de mascar chiclete? Não tem gente que gosta de colocar uma balinha na boca? Tem ou não tem? Então, por que você não coloca diariamente, a todo tempo, uma palavra na sua boca? Coloca uma palavra. Por quê? Porque essa é a prova que você decidiu se tornar um verdadeiro adorador, aquele que o adora em espírito. E para eu me manter em espírito, só sendo guiado pela palavra. Então eu preciso botar o que na minha vida? Eu preciso colocar o que na minha mente? Preciso colocar o que na minha boca? A palavra. E em verdade. Por
que há um grupo exorbitante, enorme dentro de igrejas com essa pobreza moral? Porque falta a verdade. Às vezes até para um atendimento, para falar com a pessoa, ela não é capaz de falar tudo. Vou dar nome certo a tudo que me acontece. Ela não faz isso. Quem que ouviu o programa hoje? Quem? Não ouviu? Oxa, vocês vão ouvir depois, hein? Eu só não boto o programa aqui agora porque eu vou pregar a palavra, mas senão eu vou botar o programa aqui agora. Porque o programa de hoje já está falando por si só. Quantas vezes a pessoa, ela tem a oportunidade de fazer uma semeadura para... Vou dar um exemplo simples. Nós estamos dia... É 20? 19 hoje? Que dia que é hoje? 19? Me perdoe. Para a data do dia, eu estou mais situado os dias da semana do que o dia do mês. 19. Então, 2 meses e meio aí, mais ou menos, já se passaram. Já estamos caminhando para completar 3 meses. Uma pessoa que usou bem o início de ano dela e vem plantando. Tem sementes que nos ajudam a ter um resultado rápido? Tem sementes que a curto prazo? Tem sementes que demoram um pouco mais? Mas o que é que eu já sei que vai acontecer se eu não parei de plantar? Eu não vou parar de colher. Eu não vou parar de colher. E isso tem faltado, esse entendimento na vida de muita gente. Porque essa pobreza moral, ela representa na vida de muita gente a falta do caráter de Cristo. Falta ela buscar ter a identidade do Senhor na vida dela. E quando ela não tem o caráter do Senhor, a identidade, o que vai acontecer? Você vai ver ela sendo dominada pela mãe das pobrezas. Porque às vezes a pessoa ela acha que pobreza tem a ver com falta de dinheiro, com o que ela veste. Pobreza tem a ver com uma pessoa que ela ainda é controlada, dominada. Você sabe o que é um papelote? Não dá conta de nada. Ela não sabe lidar com nada. Ela é um pouco pressionada, ela já cede. Ela é um pouco cobrada, ela já pensa em parar. Eu vou me isolar, vou me fechar. Não vou falar com ninguém. Vou me limitar aqui a um ou outro aqui e ponto. Você tem uma pobreza emocional na sua vida. Emocional. Eu estou me sentindo sozinho. Ninguém conversa comigo. Estão me excluindo. Eu vou ler para você, eu sei que o tempo é curto, mas aqui em Isaías 22, o soberano Senhor dos exércitos me disse, confronte Sebna. Olha como que começa. Confronte Sebna, administrador do palácio. E ele era administrador na época do rei Ezequias. Ele era administrador numa época aonde ele estava num cargo importantíssimo. Ele estava nesse cargo porque ele tinha sido promovido. Ele estava vivendo o que ele estava vivendo, porque no momento da vida dele, ele deu algo a Deus, que Deus pôde dar a ele essa oportunidade e essa condição. Diga comigo, não adianta conquistar. Precisamos manter o que conquistamos
Diga diariamente. Não é de vez em quando, é diariamente. O que aconteceu com Sebna? Sebna chegou no momento da vida dele que ele começou a se preocupar tanto com ele, que o Senhor pega ele. Imagina você sair daqui, você está tão preocupado com o dia da tua morte, que você corre agora para poder organizar, para preparar um túmulo, num lugar bem alto, aonde você quer que todo mundo saiba que ali é o lugar aonde você vai ser enterrado. Então, quando chegar o dia da minha morte, eu quero que todo mundo não esqueça de Sebna. Esquecer dessa forma, ou por vitórias, por resultado, por ser um homem que tem dado um bom exemplo, que deixou um legado, que fez a coisa certa, que agradou a Deus. Não, eu quero, sabe aquele tipo de pessoa que ela está preocupada? Não, eu quero que todo mundo lembre de mim, eu quero que todo mundo saiba de mim, eu quero ser visto, eu quero ser reconhecido, eu quero ser amado, eu quero ser querido, eu quero que as pessoas se importem comigo. Você não vai me dar um bom dia? Você não vai me olhar para mim? Você não vai me dar atenção? Sabe aquele tipo de gente, cabecinha pequena, que as intenções e motivações dela não tem nada a ver com aquilo que agrada a Deus? Bom, então olha aqui. Confronte Sebna, administrador do palácio, e transmita-lhe esta mensagem. Quem você pensa que é? Vamos juntos essa parte? E o que está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Sebna? Vamos pegar essa parte aqui, O que está fazendo aqui? Isso aqui é amplo. Isso aqui é uma coisa ampla. Isso aqui dá assunto. Porque o Senhor pegou ele, se eu continuar a leitura, construindo uma bela sepultura para si, um monumento no alto da rocha. Ele estava fazendo a sepultura, a própria cova dele. Eu fico imaginando a cena. O Senhor olhando, você está preocupado em construir um monumento no alto de uma rocha, só para ninguém esquecer de você, Sebna? As pessoas, elas não vão esquecer, na verdade, daquele que foi um exemplo de fé, que fez escolhas e tomou decisões corretas. Não a pessoa que tem uma pobreza emocional. Isso aqui é uma pobreza emocional. Isso aqui é até vergonhoso de se ver e de se falar. Aí vai falar, por quê? Olha o que a Bíblia está dizendo. Ele estava construindo uma bela sepultura para si, um monumento no alto da rocha, só para não ser esquecido. Né? Mas volta aqui, O que você está fazendo aqui? Você vê que é uma pergunta que o Senhor está fazendo para ele, que ela é ampla, porque ele está deixando claro, rapaz, você se perdeu. O que aconteceu com você, Sebna? Por que você anda pensando as coisas que você anda pensando? Teu estilo de vida mudou. Hoje no programa a Bispa falava de pessoas que quando elas vinham à igreja, numa fase da vida delas, elas só enxergavam as coisas como bênção. De repente, o que elas começaram a enxergar? Como problema. Aquilo que não tinha peso, agora começou a ter peso.
Sabe aquela pessoa que ela está casada e ela diz, nossa, casei bem, estou feliz, agora de repente ela começou a ver problema no casamento. Mas tem problemas no casamento, bispo. Ok, se eu estou enxergando problemas, eu estou me deparando com problemas, o que é que eu estou fazendo então? O que é, como você está lidando com esse casamento? Não sei, eu comecei a sentir algumas coisas, ter uns pressentimentos, comecei a ter uns pesadelos, veio uns pensamentos na cabeça, tá bom, o que você anda fazendo com isso? O que você faz? Você tem agido certo? Ou você já saiu da direção? Diga isso aqui comigo. Se a alma de uma pessoa não for próspera, diga, sua vontade será dominada pelo mal. Então, observe. Se a minha alma não é uma alma próspera, então a minha mente não é uma mente renovada. E se a minha mente não é renovada, então as minhas vontades estão sempre sendo dominadas pelo que é mal. Então, eu estou na igreja, mas eu não sei ainda o que eu quero. Às vezes eu converso com pessoas e eu pergunto para ela, o que você quer? Você quer morar de aluguel ou você quer pagar? Ou você quer morar na casa própria? Eu ainda não sei. Como assim? Você quer um casamento abençoado ou do jeito que o teu casamento tá bom? Não sei. Como você não sabe? Você quer casar ou você quer continuar na condição de solteiro? Ainda estou vendo. Não. Então, não tem o que Deus possa fazer por você. Não tem o que Deus possa fazer. Você sabe exatamente o que você não quer para a tua vida. Uma coisa eu sei, as outras eu não sei. Então, você não sabe nada. Porque se tem mais coisas que você precisa saber, aquilo não vai deixar a tua vida avançar. Eu vou dar o título desse culto de... Diga comigo, mantenha a posição e avance. Então, primeiro, eu preciso manter o que eu tenho. E depois que eu mantenho o que eu tenho, eu vou poder avançar. Então, vamos dar um exemplo de Davi. Por que que Davi conseguiu matar o Golias? Por quê? Davi, ao se deparar com Golias, ele já era um jovem vitorioso ou fracassado? Davi era vitorioso já ou fracassado? Davi vinha de vitórias ou vinha de derrotas? Davi vinha mantendo as ovelhas do pai ou ele vinha perdendo as ovelhas do pai? O que estava nas mãos de Davi, ele vinha perdendo ou ele vinha mantendo? O que Deus colocou nas tuas mãos, você vem mantendo ou você vem perdendo? Você vem perdendo a comunhão com Deus, prazer nas coisas espirituais, perdendo o teu relacionamento com a sua família, perdendo na vida financeira. O que tem acontecido com você? Você tem perdido a paz, tem perdido a alegria, tem perdido a vontade de orar, a vontade de buscar. Para aqueles que estão na transmissão nesse momento, você já perdeu tanto a vontade de cultuar a Deus que hoje já é o suficiente para você só estar numa transmissão, sabendo que você podia estar na igreja? Mantenha a posição. Então, peraí, o que hoje eu preciso manter? Sebna era para ele estar cuidando do quê? Das coisas do Senhor ou do da sua cova? Fala a verdade. Você andou dando manutenção na tua cova por esses dias?
Você foi lá lavar o lugar. O que é? Você já botou um azulejo, já concretou, já pintou, já fez. Você acha que você acha que uma pessoa que ela morreu para essa vida e ela está vivendo a vida de Cristo, ela está preocupada com o dia da morte dela? Você acha que alguém que está vivendo com Cristo, andando com Cristo, ela está pensando em morrer, está pensando no pior? Não, ela quer mais aqui, ela quer viver. Ela quer sonhar e avançar e viver coisas. Você acha que o ministério, mudança de vida, esse passo ousado e corajoso que foi dado de abrir a igreja em Kissimmee, lá, você acha que essa decisão foi de alguém que está pensando na morte da bezerra, no pior, ou está sonhando coisas grandes? Então, peraí. Está acreditando que Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa? Então... Ô rapaz, o que você está fazendo aí? Não foi a mesma pergunta que fizeram para Davi? Foi ou não foi? O irmão dele não fez essa pergunta para ele? Davi, o que você está fazendo aqui? Mas no caso do Davi, ele não era um cara que o que Deus colocava nas mãos dele, ele trabalhava para perder. Ele trabalhava para manter. Ele mantinha. E o histórico dele qual era? Quando eu tive um enfrentamento com o urso que queria levar a ovelha do meu pai, eu não deixei. Quando eu tive que lidar com o leão, eu peguei na juba dele, eu dei golpes nele até matá-lo. Eu fico imaginando eu pegando um leão na juba dele e dando golpes nele até matar. Meu Deus do céu, tem que ter muita força. E tem que ter muita coragem. Mas esse era o espírito que estava na vida desse rapaz. E aí, por ele manter a comunhão com Deus, ele pôde, diga comigo, manter as ovelhas do Pai. Por que alguns não conseguem se manter bem em determinadas áreas? Porque o que está na mão dele não se mantém e não cresce, não avança, não progride. Porque a primeira coisa que ele precisa manter na vida dele não é uma pobreza emocional, é uma riqueza espiritual, é ser cheio do Espírito Santo. É ser cheio da palavra de Deus. Porque tem gente que dá para perceber quando uma pessoa, ela fica usando a vida dela, a mente dela, o tempo dela para pensar naquilo que não deve. Você vê no semblante dela, você vê no olhar dela, que ela está pensando naquilo que não deve. Que é o que eu falava com alguém hoje, num exemplo que o bispo Natan deu da palavra de segunda-feira. Aí eu perguntei para uma mulher, né? Mas isso, dentro do contexto dela, é diferente, porque ela vem fazendo a parte dela. Mas quantas vezes a gente pergunta, por exemplo, num casamento, que às vezes a pessoa está enfrentando algo ali que o familiar não muda. Não para de beber, não para de usar droga, não para de fumar, não para de xingar, não para de ter uma má atitude, não para de tratar mal. Às vezes chega em casa bêbado e xinga a esposa, xinga os filhos. Às vezes está dentro da igreja mesmo, às vezes uma coisa errada que o filho faz, uma coisa que cai no chão, que ele deixou quebrar ali, às vezes trata o filho mal, explode com o filho, perde a paciência com o filho. E aí o bispo fez essa pergunta: você acredita realmente que essa área da tua vida vai mudar? Às vezes a pessoa, quando se faz essa pergunta, ela fala, não, eu acredito. Tá, mas fala a verdade, vai lá no fundo, no profundo. Você seja sincero. Acredita mesmo? Ou você tem dúvidas? Ou ainda há uma incerteza dentro de você?
Ou ainda você é tentado a não acreditar? Não, para você eu vou falar a verdade, então. Eu não queria falar isso para ninguém, mas eu vou falar a verdade de como eu estou vivendo. Eu não acredito. Você não acredita? Agora vamos abrir para tudo. Financeiro, familiar, sentimental, saúde. Você não acredita? Diga comigo, Deus só responde incredulidade. Não é incredulidade? Ué, mas por que ela está vivendo na incredulidade? Se eu falar para você, Deus responde medo. Tá certo? Deus responde dúvida. Deus responde incerteza. Responde? Não? E eu estou vendo que eu estou me sentindo assim, eu estou vivendo assim, isso está sendo mantido na minha vida. Como a minha vida vai avançar se eu não paro e eu não lido com o que está acontecendo aqui dentro de mim? Diga comigo, Deus lidou com Sebna, porque ele não parou para lidar com o que ele precisava lidar. Quando você não lida com o que você tem que lidar, vai chegar uma hora que as coisas, ou o próprio Deus vai ter que lidar com você. E foi o que aconteceu com Sebna. Deus teve que lidar com Sebna. Saul não lidou com Golias. Deus levantou quem para lidar? Saul não lidou com Golias. E diga comigo, e todo grande desafio me leva a grandes promoções. Diga comigo, e se eu perco a oportunidade de enfrentar esse desafio, diga, outro chega e pega o meu lugar. O lugar era de Saul, a oportunidade era de Saul, a promoção era para quem? E foi para quem? Foi para Davi. Foi para Davi. Que é o que eu estou lendo aqui para você agora do Sebna. Quem você pensa que é? E o que você está fazendo aqui? Você vê que ele, emocionalmente, sentimentalmente, até o foco do Sebna estava no lugar errado. Ele estava dominado pela coisa errada. As intenções e motivações dele estavam totalmente erradas. Ele estava preocupado com uma coisa que não era momento, não era hora. Ele não tinha que se preocupar com a sua cova. Ele não tinha que se preocupar em construir um monumento no alto da rocha. Preocupado com uma bela sepultura. Para que isso, meu filho? Mas olha aqui, ó. Pois o Senhor está prestes a lançá-lo para longe. Você vai perder o que você tem. Ó homem poderoso, porque esse é o significado de Sebna. O significado do nome Sebna é esse. Homem poderoso. Ele o pegará com firmeza e o embrulhará como uma bola e o atirará para uma terra distante. Você vai ser arrancado desse cargo, desse posto, desse lugar. Você não vai ficar aqui nem perto para poder ver quem que eu vou levantar no teu lugar, rapaz. Eu estou arrancando, eu estou te embrulhando como fosse uma bola e eu estou te atirando para uma terra bem distante. Você morrerá naquele lugar. Para o lugar que eu estou te mandando, você vai acabar morrendo lá. E seus gloriosos carros de guerra lá ficarão. Diga comigo, você é uma vergonha. Para quem? Gente, já pensou Deus falar isso de mim, falar de você? Pedroso, você é uma vergonha. Meu Deus, está amarrado. O que a gente quer ouvir? Servo bom e o quê? Servo bom e fiel. O que eu confiei, o que eu coloquei nas tuas mãos, você não só manteve, mas você fez aquilo crescer, você fez aquilo vingar, você fez aquilo avançar, você deu resultado. Tem gente que o que está na mão dele não vinga, não flui, não tem bênção, não tem favor. Mas por quê? Porque é uma pobreza emocional.
Ele vive só em função do que ele sente, do que acontece com ele, a vida dele. Você vê que ele não tem tempo para nada. Ele tem tempo para ele. Você chama ele para ajudar alguma coisa na igreja, para fazer alguma coisa. Não posso, não tenho tempo. Vamos fazer. Não posso, não. Sim, no 19. Eu expulsarei de seu cargo, diz o Senhor. Eu o removerei de sua posição. Então chamarei meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, para ocupar seu lugar. Você vê que está bem claro as palavras do Senhor. Diga comigo, vestirei Eliaquim com as roupas oficiais que você usava. Diga comigo, eu vestirei com um manto. Ou, talvez em outra tradução, cadê a que eu queria? Mas a palavra que eu quero, diga comigo, é capa. Diga, eu vestirei com a capa. Diga, eu vestirei com o manto. Diga, Eliaquim vai ser vestido com a sua capa. Diga, com o seu manto. Eu estou tirando de você e eu estou colocando a tua capa do Eliaquim e eu estou pegando o teu cinto e eu estou colocando no Eliaquim. Olha como isso aqui é forte. Ó, eu vou pegar na Almeida. Eu vestirei com o manto que pertencia... Desculpa, na NVI. Eu vestirei com o manto que pertencia a você, com o seu cinto, o revestirei de força e a ele entregarei a autoridade que você exercia. E aqui no NVT não tem essa parte, mas aqui na NVI tem, ó. Vou repetir de novo o 21. Eu vestirei com o manto que pertencia a você, com o seu cinto, o revestirei de força, e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Diga comigo, ele será um pai para os habitantes de Jerusalém. Isso, e para os moradores de Judá. Ele vai ser um pai. Ele vai ser um líder. Ele que vai liderar, ele que vai comandar. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, diga comigo, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Então, você vê que coisa. Eliaquim, diga comigo, iria carregar as chaves de Davi. Ele ia carregar. E o que Eliaquim precisava fazer, o que precisava haver na vida de Eliaquim, que não houve na vida de Sebna, e foi por isso que ele perdeu. Eu não vou ter tempo para gastar, para falar um pouco mais com profundidade, como eu gostaria, mas diga comigo, Eliaquim seria um homem, diga comigo, santo. Um homem o quê? Eliaquim seria um homem santo, porque isso já estava presente na vida dele. Você sabia que a santidade, ela te leva à prosperidade? Você sabia disso? Você sabia que muitas pessoas não prosperam porque elas não vivem uma vida separada, uma vida consagrada, uma vida santa? Diga comigo, a santidade me leva à prosperidade. Então eu preciso ser santo como o Senhor, Ele é santo. Diga comigo, fiel. Sim, fiel. Ele precisava ser fiel. Está faltando o que no mundo hoje? Está faltando fidelidade. Tem faltado pessoas fiéis. Diga comigo, humildade. Deus se opõe a quem, gente? Aos humildes ou aos orgulhosos? Mas Deus promove quem?
Você tem aprendido com Jesus a ser manso e humilde de coração? Você tem sido uma pessoa humilde? Qual que é a prova de humildade, bispo? É pelas vestes ou é quando você foi promovido? A maior prova de humildade é quando Deus te dá uma vitória, te dá uma bênção. E agora vem o teste da humildade. Vamos ver o que vai sair dessa pessoa. Se ela vai manter a posição ou se o orgulho vai dominar. Porque tem gente que o pouquinho que ele cresce, o pouquinho que ele sobe, o pouquinho que ele avança, ele já se acha, já começa a dominar a cabecinha. Eu acho que eu sou melhor que fulano, eu acho que eu sou melhor que ciclano, eu canto mais, eu prego mais, eu trabalho mais, eu realizo mais, eu faço isso. Não. Pode parar. Esse teste de humildade, o verdadeiro teste, não é no momento da batalha. Diga comigo, é na promoção. Diga, é quando eu estou abençoado. É quando você está vendo a coisa, nossa, está só fluindo, né? O negócio só está fluindo. E de repente vem um teste. O que vai sair de mim? O que vai sair de mim? De Sêbina. O que saiu? Uma pobreza emocional. Uma pobreza espiritual. Aí eu não vou ter tempo para poder falar os demais, mas ele teria que ser valente, disciplinado, próspero, justo, com autoridade, sábio, incorruptível, empreendedor, conquistador. Porque diga comigo, Eliaquim é aquele que Deus levanta e ele faz o que com ele? Quem que é os verdadeiros Eliaquins? É os que Deus faz o quê? Quem levanta? E levanta por causa do orgulho ou da humildade? Levanta por causa da capacidade, do intelecto ou do coração? Deus escolheu Davi Deus escolheu Eliaquim Aí eu pergunto para você, Deus pode escolher você? Deus pode? Quando Ele te dá sementes, você está comendo só as sementes ou você está plantando essas sementes? Quando Ele te dá uma palavra, por exemplo, uma palavra igual essa, você leva isso aqui para frente, você pega ela, se alimenta dela, pratica ela e ajuda outras pessoas, ou isso aqui para em você? Não, fala a verdade, seja sincero. Por que o senhor ficou irritado com Sêbina? Ele estava vivendo a vida de Deus ou a vida dele? E a vida de Cristo, como ela deve ser vivida? Para agradar a quem? Então por que alguns não avançam? Porque estão vivendo mais para si, não morreram para essa vida. Não mantém aquilo que Deus deu, não mantém a vida espiritual, não mantém uma vida de oração, não mantém, eu falei isso ontem para os obreiros e eu falei isso, eu não sei, acho que foi numa gravação que nós fizemos ontem também. Você sabe quem são as pessoas que eu tenho observado, que elas estão sendo mais abençoadas aqui no nosso ministério? As mais assíduas, as mais presentes, as que estão mais nos cultos. Essas são as mais abençoadas. Aí vai falar por quê? Diga comigo, porque para suportar, diga qualquer guerra, pressão, batalha, diga, ela precisa estar alimentada da palavra. E o que eu ainda falava ontem de manhã? Quem é que estava mais preparado para vencer o Golias? O exército de Israel ou a fé de Davi? E por que a fé de Davi estava mais preparada do que o exército de Israel?
Porque enquanto o exército, aos gritos do Golias, fugia, se escondia, eles corriam, o que é que Davi já vinha fazendo lá no curral, atrás das ovelhas? Diga comigo, enfrentando. Diga comigo, enfrentando. Você quer saber se você tem o espírito de Davi? Se você tem o espírito do Senhor na tua vida? Pega aquela frasezinha que Davi usou para Golias. Diga comigo, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Diga, e eu vou enfrentá-lo. Diga, eu vou enfrentá-lo. Está lá escrito assim, ó. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Diga comigo, mas eu vou. Diga de novo, eu vou. Diga, eu vou contra você. De novo, contra você. Diga, eu vou enfrentar você. Você mais enfrenta os desafios ou você mais foge? Fala a verdade. Você que enfrenta ou deixa para alguém enfrentar? É você quem lida ou você joga no colo de alguém para lidar? Fala a verdade, para você, não é nem para mim, é para você. Porque talvez você é uma pessoa que quer que alguém resolva seus problemas. E é por isso que a sua fé nunca está preparada para resolver problemas. Porque você não enfrenta. Você se acovarda, você foge, você se esconde. Por que Deus tratou com ele aqui? Por que Deus demitiu? Na NVI vai estar escrito assim, eu te demitirei. Por que o Senhor demitiu ele aqui, o Sebna, desculpa. Por que ele demitiu o Sebna? Porque ele estava no lugar errado. Não era para ele estar naquele lugar que ele estava. E esse lugar que eu estou falando, eu não estou falando só num contexto físico, eu estou falando num lugar espiritual. Talvez você está num lugar espiritual errado, pensando a coisa errada, deixando os sentimentos dominar você, falando a coisa errada, parando para ouvir a coisa errada, colocando os olhos na coisa errada. O que você está fazendo aí? Por que você foi para esse lugar? Por que você pendeu para essa direção? Você não está em desvantagem. Você não é um coitado, você não é uma vítima. Eu não tenho ajuda. Ué, Davi tinha ajuda de quem aqui nessa batalha? Quem que estava com Davi? Eu vou contra você em nome do Senhor. Eu vou contra você. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Porque o exército do Senhor, o exército de Israel não foi contra você. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Está entendendo ou não? O exército que tem lança, tem espada, o exército que está aqui para enfrentar essa guerra, os camaradinhos aqui, e os meus irmãos também não foi, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Então quando uma pessoa, diga comigo, ela mantém um relacionamento com Deus, diga, ela mantém uma vida cheia do Espírito Santo, diga, ela está preparada para lidar, diga, e enfrentar qualquer coisa, diga comigo, e este gigante, diga, e este novo desafio, diga, ele vem para ajudá-la a avançar, diga comigo, avançar. Então é tempo de se manter na posição. E o quê? Você vai avançar? Você vai avançar? Você vai viver mais resultados agora do que esse ano já se passou? Você vai viver? Você vai atingir? Tá, mas o que tem que ser mantido aí? O que você não está cuidando? O que você não está zelando? O que você não está valorizando? O que você está fazendo aí, Sebna? Essa palavra do Sebna é para você? Qual é o ponto de Sebna que o Senhor falou com você? Ou não, bispo, eu já saí da condição do Sebna, eu estou na condição do Eliaquim. Tá bom, é do Eliaquim? Mas para poder ter as chaves, as chaves, essa autoridade, esse poder,
Você vai abrir portas e você vai fechar portas. Olha a responsabilidade. É você que vai ligar as coisas aqui, vai desligar, meu filho. Não tem gente em empresa que tem autoridade de contratar e de demitir? De mandar embora? Tem ou não tem? Então, você tem autoridade aqui, ó, de fechar todas as portas do diabo que estavam abertas para ele. E abrir todas as portas que vai trazer bênção para a tua vida. É você quem decide em nome de Jesus. Fique em pé, por favor. Coloca a mão no seu coração. Eu disse no início da reunião, nós não adiantamos ensinar ninguém como as pessoas devem viver a vida delas. Enquanto uma pessoa ela não morrer, se você não morrer para essa vida, não morrer para si mesmo, a morte do velho homem, a morte. Então, a crítica não tem mais poder sobre mim. A angústia não tem mais poder. A ofensa não tem mais poder sobre mim. Eu morri, né? Eu estou em Cristo agora. E aquele que está em Cristo, agora ele se tornou uma nova pessoa. A palavra de domingo, um novo tipo de gente. Eu sou uma nova pessoa. Eu não sou mais aquela pessoa de antes. Eu não penso mais, eu não falo mais, eu não reajo mais da maneira que eu reagia antes. Por quê? Porque eu tenho cuidado e eu tenho mantido a minha posição. Conquistar não é difícil. O difícil é manter. Então, com a mão no coração, com os olhos fechados. Eu vou pedir para eles cantarem uma canção. E eu gostaria que você falasse com o Senhor. Tem muita gente que diz que ama Jesus, ama o Senhor, mas ele vive cedendo para as emoções. Ele vive cedendo para os problemas, para as pressões. E hoje eu li para você que Sebna, ele perdeu tudo que ele tinha. Não é porque Deus não amava ele, mas porque Sebna deixou de amar, de honrar, de valorizar tudo aquilo que ele havia colocado nas mãos dele. És a força do meu ser. Fala com Deus. E eu fui feito pra ti. Minha esperança. Minha esperança és a força do meu ser. E eu fui feito pra ti. Tudo que eu mais quero é Jesus. Eu canto o poder desse amor. Meu coração pertence a Jesus. Por sua graça salvo sou. Tudo que eu mais quero é Jesus. Eu canto o poder desse amor. Meu coração pertence a Jesus.
por sua graça salvo sou. Se você é uma pessoa que ainda é dependente emocional de alguém, pede ajuda do Espírito Santo. Se qualquer coisa que alguém fala para você, se qualquer coisa que te acontece já é motivo de você se abater, pede ajuda do Espírito Santo. Se você é uma pessoa que qualquer problema, sabe, o Espírito Santo tem falado muito isso com a gente através da bispa e nos mostrado sobre isso. Olha aqui, qual que é a prova que realmente eu mudei? Qual que é a prova que realmente eu tenho me mantido no lugar certo, ocupado o meu lugar? É quando eu estou sendo pressionado a um momento de muita pressão. E naquele momento eu estou dando a resposta certa. Eu estou passando pelo teste. Lembra da palavra de segunda-feira? O teste de Davi foi o teste da obediência. Ele passou pelo teste da obediência. O teste na vida de Davi foi o teste do amor. Gente, Davi foi perseguido por Saul por 10 anos. Você já parou para pensar o desgaste que Davi viveu com esse homem? Você já parou para pensar o quanto foi desgastante fugir de Saul, se esconder de Saul? Você já parou para pensar? Ele teve Saul 2 vezes para matar ele não matou. Ei, talvez você está num momento desgastante, talvez alguém te desgasta, talvez alguém é uma espécie de Saul que você, assim, você teria ou já teve, ou está tendo a oportunidade de tirar, de arrancar essa pessoa da tua vida, e o Senhor está deixando claro para você, o que Ele deixou para Davi, não é você que vai tirar ele da tua vida. Vai chegar a hora certa, o momento certo, sou eu que vou agir nisso. Por isso que você precisa manter a tua esperança em mim. Sou eu que vou agir nisso. Tem coisas que o Senhor quer que nós venhamos a lidar e agir, mas tem coisas que Ele diz, sou eu que vou agir nisso. Sou eu que vou agir nisso. Olha o tamanho do desgaste, olha o tamanho da pressão, olha o tamanho da perseguição, olha o tamanho da guerra que Davi viveu. Gente, não foi 1 ano, não foi 10 meses, não foi 10 dias, foram 10 anos. Talvez tenha alguém aqui que está enfrentando alguma coisa há muitos anos. Algo que desgasta, que cansa, que te faz chorar, que te faz sofrer. Algo que você diz, quando é que isso aqui vai acabar? Quando é que isso aqui vai terminar? Quando é que isso aqui vai encerrar? Mas chegou o dia que se encerrou. Infelizmente para Davi, naquela época, Saul morreu. O Senhor permitiu a morte, o fim, o término daquela dor, o término daquela situação. E eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor te dá graça, Ele te dá o favor, mas chega o momento que Ele encerra com as coisas, Ele termina, aquilo se finda, e você passa dando glória a Deus, você passa em glória, você passa exaltando e glorificando o nome dEle. Acredite nisso. Às vezes talvez literalmente é um teste de amor. Tem que aguentar algumas coisas, suportar algumas coisas. Às vezes ouvir determinadas coisas, você fala, puxa vida, eu tenho que manter isso aqui pela aliança, pelo compromisso que eu fiz. Mas eu creio que todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. E contribuiu. E contribuiu. Ó Espírito Santo, eu sei que o Senhor falou com cada um, e eu sei que o Senhor vai continuar falando essa palavra, e as próximas palavras, a palavra agora às 19h30, às 11, às 2, às 7 horas da manhã,
que continue falando com a igreja, continue falando com cada um, e que ninguém saia daqui da mesma forma, do mesmo jeito, e que ela tenha entendido aquilo que o Senhor perguntou para Sebna. Sebna, o que você está fazendo aqui, rapaz? Que é o que o Senhor pergunta. O que você está fazendo? Olha o que você está fazendo com a sua vida. Olha como é que você está vivendo. Olha como é que você está pensando. Olha como é que você está decidindo, escolhendo, conduzindo a sua vida. Toma uma decisão, faça uma risca no chão e decida que a partir de hoje você vai fazer o que Davi fez. Eu vou contra esse problema, eu vou contra essa situação, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, amém, amém e amém. Graças a Deus, em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.